Alô, galera da primeira série, novamente aqui a aula de filosofia, dando continuidade então, né, ao conhecimento um pouco mais sobre os sofistas, e hoje também a gente vai ver um pouquinho sobre Sócrates. O tema da aula, né, é principalmente a gente esclarecer as diferenças entre os sofistas e Sócrates. Essa aula é a correção da aula do dia 27/4. Na aula, né, onde eu apresentei para vocês a atividade, eu pedi para vocês lerem um texto. Nesse texto, ele abordava as características dos sofistas e de Sócrates. E ao final da leitura do texto, eu pedi para vocês resumirem esta aula no seguinte esquema, relatando as diferenças entre cada um dos filósofos através do texto. O que a gente tem que notar aqui? Né? Principalmente, né, caracterizar o que é dos sofistas e o que é de Sócrates. Lembrando, né, que Sócrates, eu já falei em uma outra aula passada, era, né, extremamente crítico às ideias sofísticas. O Sócrates, ele condenava, né, o comportamento sofístico, porque ele achava que o ensino ele não podia ser cobrado, né, que é uma das principais características. Mas vamos aqui, né, onde eu coloquei um pequeno resumo, né, um pequeno esquema sobre as principais diferenças entre Sócrates e, né, os sofistas. Os sofistas eram possuidores de um certo conhecimento que cobravam para transmitir o mesmo para terceiros. Então, Sócrates condenava isso aqui aos extremos, né? Além disso, os sofistas faziam uso da retórica, ou seja, convenciam as outras pessoas que o conhecimento que estes possuíam era absoluto através do discurso. Então, eles não tinham muito compromisso com a verdade. Isso também é uma coisa em relação à filosofia socrática ruim. Né? Eles acreditavam, né, que a ideia podia ser repassada, mas que não tinha que ter, né, compromisso com a veracidade dos fatos. Por outro lado, Sócrates criticava os sofistas pelo que eles faziam. Para Sócrates, eles não sabiam nada e transmitiam seus conhecimentos filosóficos através da dialética, ou seja, apenas da fala. Ou seja, levantavam questões para se chegar a uma resposta. Sócrates, ao contrário dos sofistas, não cobrava pelo ensino da filosofia, pois para ele a filosofia não era uma profissão, e sim uma virtude. A filosofia socrática começou a se desenvolver no confronto com a atividade dos sofistas. Sócrates foi um observador crítico desses professores itinerantes, que floresceu em Atenas, no quinto século antes de Jesus Cristo. Os sofistas eram pagos a peso de ouro para ensinar aos jovens a vencer um debate sem precisar ter razão, ou seja, a questão da retórica que eu falei, sem ter compromisso com a verdade. Né? Era a questão de argumentar, aprender a argumentar sem ter compromisso com a verdade. Grandes sofistas como Protágoras, Górgias, Hípias e Antifonte não eram, porém, meros professores de retórica, pois buscavam adornar sua atividade e suas teses com uma fundamentação filosófica. Esses sofistas eles já buscavam uma explicação mais lógica para as coisas. Mas o que, né, deixa bem claro aqui a principal diferença de Sócrates com os sofistas é que Sócrates tinha amor a ensinar. Já os sofistas cobravam para ensinar. Espero que vocês tenham entendido. Como já disse, né, em outro post, os sofistas começavam a ganhar notoriedade ao tempo que as doutrinas dos filósofos físicos começavam a perder sabor. Eles, então, se aproveitaram desse processo, né, e de determinadas linhas de investigação dos físicos e buscavam aplicá-las nas resoluções dos problemas práticos que uma atividade política nascente suscitava, sem compromisso com a verdade. Com efeito, eles absorveram as diversas ontologias pré-socráticas e, a partir delas, adotaram atitudes sensitivas, subjetivas e relativas que aplicaram ao campo da moral e da política. Ou seja, favorecia, então, a discussão, mas não uma discussão voltada para a questão apenas lógica, ou seja, argumentativa. Ou seja, quem tinha argumento acabava vencendo, né, nesse diálogo. Porém, como eram homens de vida prática e nela pretendiam ver colhidos dos frutos de sua atuação, não cogitavam tentar aplicar o método dos antigos físicos,
um objetivo tão diferente às suas investidas intelectuais. Sócrates questionava isso porque ele já se interessava pelo campo da moral e da política. E ele tinha cuidado ao tentar ensinar as pessoas. E assim como os sofistas, também se preocupavam com a educação dos jovens. Só que os sofistas, né, ensinavam, mas não tinham preocupação com a verdade. Já o Sócrates era bem preocupado nessa ideia. A educação a ser dada aos jovens, segundo a concepção de Sócrates, não tratava de apenas especulações cosmológicas, mas sim dos problemas práticos da conduta moral do homem com o indivíduo. E como parte do corpo social, isso também estavam de acordo com os sofistas. Porém, Sócrates não buscava educar a juventude para torná-los apenas oradores, meros oradores atraentes, mas com conhecimento enciclopédico e superficial. Essa é a ideia substancial de Sócrates, né? Mas deu para vocês entenderem as principais diferenças, né? Que um era voltado para o amor à sabedoria e o outro voltado à especulação, né? Tanto é que num outro momento a gente falou que Platão e Aristóteles chamavam os sofistas de charlatões, né? Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, só me procurar no WhatsApp. Um abraço e até mais.